Oi pessoal, quero saudar a todos vocês aí com a preciosa paz do Senhor Jesus, paz nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo aí, esse desafio do coronavírus, mas confiando em Deus e vivendo um dia após o outro, também utilizando o bom senso, procurando seguir as medidas de prevenção e que o Senhor nos ajude neste momento, né? Pois bem, eu estou aqui com o nosso blog aberto, no Instituto de Educação Cristã Crescer. Você vai encontrar disponível aqui o material para download. Repare que você tem algumas abas aqui na parte superior e a gente deixa o material disponível. Olha só que legal. O material fica disponível para você baixar, para você utilizar, ok? Aqui no caso nós estamos deixando as apresentações em PowerPoint, beleza? Você clicou aqui, por exemplo, na disciplina Bibliologia, você vai clicar aqui na aula 1, por exemplo. Você vai clicar, ele vai abrir do lado, vai abrir uma nova janela, né, uma nova aba, né, onde você vai ter aqui disponível material para leitura e para download também, ok? A gente tem essa preocupação aí, no sentido de compartilhar. É claro que nem todo o conteúdo é liberado, por exemplo, o livro impresso, no caso, os alunos recebem esse material nos núcleos de apoio presencial. Os alunos que estudam à distância podem adquirir em separado, né, e receber nas suas casas, e no caso os alunos que estão estudando à distância conosco recebem os textos, né, mas não conseguem baixar. A gente não compartilha, evita compartilhar o PDF, né, mas aqui você tem material que a gente deixa disponível para download, mesmo para quem não é aluno, né, está aqui, está disponível no sentido de contribuir com o reino de um modo também aí gratuito, né, vamos dizer assim, para aqueles alunos, para aquelas pessoas, perdão, que não são alunos nossos. É claro que o aluno ele tem acesso a mais material. A gente vai trabalhar agora a disciplina de liderança cristã. Eu vou abrir aqui a tela para vocês estão podendo visualizar aí. E desta feita eu estou mudando um pouco o formato, porque a gente tinha uma forma de trabalhar onde a gente disponibilizava ali no caso eu gravava, né, como se eu estivesse dando uma aula mesmo, ou melhor, eu estava dando aulas, né? Porém ali na frente da câmera você me via falando, e aqui eu estou trabalhando agora com um formato diferente, onde você só vai visualizar mesmo a apresentação. Aqui é uma nova estratégia que a gente está utilizando e acho bem bacana também para a gente trabalhar. Tá? No caso, nesta primeira lição, lembrando que cada disciplina no curso básico de teologia ela é estruturada em 5 lições. Nesta primeira lição, nós vamos abordar aí a questão da importância e também o papel da liderança. A gente coloca aí uma leitura bíblica que está no livro de Provérbios que está naquela categoria de livros do Antigo Testamento chamada de livros sapienciais, livros de sabedoria, também considerado aí um livro poético por estar majoritariamente escrito dentro deste gênero literário que é a poesia, no caso a poesia hebraica, né? Nós estamos pensando aí a poesia hebraica naturalmente. E este livro é um compêndio de milhares de provérbios, os provérbios que, por sua vez, eu sei que aqui a aula não é de Antigo Testamento, esse material já está disponível lá no canal do Instituto e também aqui no blog, como você pode ver, tantas videoaulas quanto material para download, mas vale a pena aqui uma observação a respeito, uma nota de conhecimento a respeito dos provérbios bíblicos, né? Eles são, eu costumo dizer que os provérbios escriturísticos do Antigo Testamento, vamos dizer assim, eles são um montão de sabedorias compactados em sentenças curtas, né? Ou melhor, sabedoria compactada em sentenças curtas, objetivas. Então você tem aí uma fala muito interessante que tem tudo a ver com liderança, com direção, com condução. Não havendo sábia direção, abre aspas aí, ó, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Perceba que a palavra liderança, nas traduções de equivalência formal, nas traduções mais antigas também, você não vai encontrar essa palavra. Algumas traduções de equivalência dinâmica incluem a palavra liderança, mas é importante ressaltar, leadership em inglês, você percebe que esta palavra ela é nova, não é um termo que conste aí de traduções de equivalência formal, de traduções mais antigas. Tá? Começo colocando também aí uma reflexão do John C. Maxwell. O Maxwell ele é, na verdade, considerado um guru da liderança mundial, referência mundial, quando o assunto é liderança. Né? E ele escreve várias obras, tem várias obras publicadas, inclusive
por editores de grande expressão, e ele vai, em muitos momentos, abordar a questão da liderança numa perspectiva cristã. Né? Ele vai dizer que o problema mais crítico que a igreja enfrenta atualmente é o vácuo de liderança. Gente, eu sei que o John Maxwell ele está escrevendo dentro de um contexto específico, né, estadunidense, aquela coisa toda, mas não dá para negar que a leitura que ele faz aqui cabe muito bem na nossa realidade. As nossas igrejas evangélicas, elas estão enfrentando um desafio muito grande no que diz respeito à liderança. Né? Cristo, ele continua dizendo, Cristo deixou a sua igreja na terra para fazer uma obra que tem impacto eterno. Se a igreja local não estiver bem liderada, então a noiva de Cristo sofre e não será capaz de cumprir a sua missão para essa geração. Isso é uma verdade. Né? De fato, o êxito, o progresso de uma igreja local e de uma denominação, pensando-se aí de modo mais amplo, mais macro, né, passa pela liderança. Isso não vale só para a igreja, né, gente? Isso vale para empresas, isso vale até mesmo, a gente pode pensar o contexto familiar, que inclusive nós temos uma lição específica sobre liderança na família. Então é interessante para a gente pensar isso aí, ok? A nossa introdução, eu vou colocar um trecho aí do nosso livro, que você, se é aluno do Instituto, tem acesso ao texto. Ele vai dizer, onde eu vou dizer que o tema liderança está muito em voga hoje em dia. É um assunto bem patente. Reconhecemos que apesar de os princípios sobre liderança cristã serem fáceis de ser aprendidos, na prática são difíceis de serem exercidos. A liderança cristã, ela requer, e se a gente pensar a liderança cristã, isso não é menos difícil, ok? A liderança cristã, por sua vez, ela requer esforço, renúncia, abnegação, humildade, paciência para com o próximo e se preocupa em primeiro lugar em glorificar a Deus. É que, por exemplo, no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, eu tenho experiência, né, tanto enquanto liderado como líder, a gente percebe que existe uma preocupação muito grande com o resultado, e por resultado aqui entenda cada empresa, né, com o seu resultado específico, com a sua busca específica por resultados. No meu caso, que trabalho no contexto do ensino superior, a gente percebe que o resultado é captação de alunos, né, no caso de faculdades privadas. Então, a faculdade ela precisa, e ela, né, a liderança, de um modo geral, não está errada com essa preocupação, porque a sobrevivência institucional depende de ter alunos. Né? Então, uma faculdade vende cursos, então se ela não tem alunos, ela naturalmente não vai vender o seu produto. Então, ela precisa realmente ter alunos. Então, o resultado, em muitos momentos, ou um dos resultados, é claro, esse não é o único resultado buscado por uma IES, né, por uma instituição de ensino superior, mas é um dos resultados muito importantes, do qual depende, inclusive, a sobrevivência institucional. Então, perceba que a liderança cristã, por sua vez, ela não está preocupada com números, ela não está preocupada, ou ela não deve estar preocupada com cifras, né, com resultado econômico. Veja, gente, eu estou fazendo essa comparação aqui para mostrar a distinção entre uma liderança e outra. Isso não tem qualquer caráter pejorativo ou depreciativo, ok? Estou apenas mostrando as especificidades de cada contexto. Então, a liderança cristã, ela é orientada por uma preocupação com vidas, né? Ela está preocupada em levar o evangelho, em gerar pessoas, em gerar líderes também que vão, por sua vez, gerar outros líderes e apacentar outros liderados. Então, o objetivo, o resultado que ela procura na verdade, é outro. Né? Então, eu costumo até dizer, e uma crítica que eu faço à eclesiologia contemporânea, que as igrejas hoje se comportam como empresas. Né? Eu até creio que uma igreja ela deve ser, ou ela deva ser conduzida como uma empresa, mas jamais confundida como uma empresa. Né? Porque uma empresa está buscando resultados financeiros. Uma igreja, muitas vezes, ela vai abrir uma congregação ou uma sede que seja num lugar que não vai representar absolutamente nenhum retorno financeiro, mas ela vai fazer, ela vai investir, né? Ela vai abrir um campo missionário numa frente porque ela está preocupada em levar o evangelho, não em gerar ganho. Né? Infelizmente, eu sei que isso que eu estou falando aqui parece muito utópico, mas eu estou falando uma perspectiva de reino, uma perspectiva bíblica para a igreja. Né? Então, se as igrejas hoje não estão fazendo isso, o problema é delas, que se entendam com Deus depois. Meu compromisso maior é com as Escrituras. Né? Então, a liderança cristã, a gente começa então nesse primeiro momento, veja que eu já estou apresentando, digamos assim, uma das definições possíveis, né, para o que é liderança cristã, e aqui eu traço um breve diálogo com o dicionário bíblico Wycliffe, né, da sua edição aí de 2007, quando o dicionário afirma que o conceito de liderança, de direção, ele permeia as escrituras como um todo. A gente viu isso agora há pouco lá no texto de Provérbios 11.
Ele é encontrado não só nas inúmeras palavras que significam liderar e guiar, mas também em suas derivadas, em passagens que ocorrem mais de 150 vezes na versão King James Version em inglês. Então você percebe que o conceito de liderança, embora a palavra possa ser talvez aí recente, mas o conceito é antigo, o conceito já está nas Escrituras, né? Ele está presente em toda a Bíblia. Em Isaías 55:4, nós temos uma palavra hebraica, você está lendo, ela é traduzida por príncipe na atualizada e por líder na NVI. Repare que a NVI é uma tradução já mais recente, de equivalência dinâmica, ao passo que a atualizada ela é uma tradução um pouco mais antiga que a NVI e de equivalência formal também. Né? Claro que a gente tem traduções de equivalência formal que são recentes também, como a Nova Almeida atualizada. Né? Então veja que basicamente essa palavra significa, essa palavra hebraica, né, que você está visualizando aí, ela significa basicamente líder, governante, capitão, príncipe, dentre outras definições. Repare você, querido aluno, querida aluna, que esta palavra, por exemplo, capitão, e esta palavra príncipe, elas aparecem muitas vezes ao longo do Antigo Testamento. Né? Então, também no Novo Testamento você vai encontrar a palavra príncipe, né, algumas vezes. Fica implícita a ideia de condução, de um líder que orienta, que dirige as pessoas. Em Hebreus 12:2, por exemplo, olha a ocorrência da palavra capitão, também a palavra autor da nossa salvação, que indica justamente a sua condução da salvação, ou seja, a sua liderança no processo salvífico e redentor da humanidade por meio de sua obra expiatória. Né? Então você percebe que o conceito de liderança está muito presente nas Escrituras. Eu coloco aqui algumas outras palavras que não necessariamente são termos de epistemologia bíblica, mas são termos relacionados à liderança. Por exemplo, a palavra gestão, a palavra administração, a palavra execução, a palavra condução e a palavra produção. São palavras, inclusive, muito recorrentes no meio empresarial, no meio executivo. Essas palavras elas são muito utilizadas e têm uma relação estreita aí com a questão da liderança. Aí, avançando na próxima tela, eu vou colocar uma pergunta interessante. Né? Qual a melhor fonte de ensino sobre liderança? E, mais uma vez, eu vou citar o guru aí da liderança, o John C. Maxwell. Ele vai dizer que ele começa fazendo uma pergunta. Aonde a maioria das pessoas vai aprender sobre liderança? A resposta a esta questão hoje é que elas buscam em muitos lugares. Alguns examinam o mundo da política, outros buscam modelos na indústria do entretenimento. Muitos olham para o mundo dos negócios. Muitas pessoas parecem buscar executivos de sucesso, consultores ou especialistas altamente graduados para aprender a respeito de liderança. E tudo isso é muito importante, tá, gente? Mas o Maxwell ele vai chamar nossa atenção para uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim, olha, mas a verdade é que a melhor fonte de ensino sobre liderança hoje é a mesma há milhares de anos. Se você quer aprender sobre liderança, busque no maior livro sobre liderança que já foi escrito, a Bíblia. Você tem em suas mãos uma ferramenta com potencial para mudar a sua vida e o curso de seu desenvolvimento como um líder espiritual. Então veja, os preceitos estão lá, os princípios estão lá, são muitas lições que nós podemos aprender e apreender, né, nas Sagradas Escrituras. E você vai reparar durante essas 5 lições que nós vamos desdobrar aqui, nessas 5 videoaulas, a gente sempre destina uma videoaula para cada lição, você vai perceber que constantemente a gente vai tomar exemplos bíblicos, a gente vai olhar para as Escrituras, até porque, no caso do nosso curso em específico aqui, ele é um curso básico de teologia, um curso de introdução à teologia, de iniciação teológica, e naturalmente o nosso texto base, né, principal, fundamental, fundante, é a Bíblia Sagrada, ok? A gente aborda aqui no tópico 2, então, desta primeira lição, quando nós estamos aí falando sobre a importância e o papel da liderança, a gente aborda então aqui no tópico 2 conceitos equivocados sobre liderança. O primeiro conceito que a gente coloca é o conceito do autoritarismo. Né? É uma recorrência, e aqui naturalmente eu vou restringir um pouco mais a minha fala ao contexto eclesial. Né? Porque no contexto eclesial a gente convive muito com isso, né? A questão do autoritarismo. Pastores que querem liderar pelo grito, você vai ouvir expressões, né? Você vai ouvir expressões como por exemplo, aquela famosa, quem manda aqui sou eu. Né? Não, tudo bem, você pode falar, mas a decisão final é minha. Reuniões de obreiros em que só o pastor fala, né? E ninguém mais fala. Então, assim, o autoritarismo é um conceito, além de equivocado, também muito desgastado, porque a gente vive, inclusive, num país que valoriza muito a democracia, né? Um país que valoriza muito, embora a gente conviva com esse modelo de liderança,
mas existe uma preocupação com modelos de liderança que sejam não autoritários, né, onde as pessoas participem do processo, porque o autoritarismo ele tem essa característica de excluir as pessoas, ele centraliza numa pessoa. No caso das igrejas, muitas vezes é muito comum, né, você ter pastores autoritários que centralizam a liderança nele e na família, muitas vezes o filho, e há muitos casos, inclusive, de filhos de pastores que são ordenados ao pastorado, que não tem nem condições morais para isso, né, que não tem condições morais de estar à frente da igreja. A gente vê isso muitas vezes, mas, no entanto, essas pessoas são empurradas goelas abaixo da igreja, né, porque é filho do pastor e por aí vai. Né, ou talvez não é filho, mas é alguém indicado pelo pastor que está ali funcionando como, vamos falar abertamente aqui, como uma testa de ferro, né, que está ali de frente, e muitas vezes por trás quem está realmente coordenando e liderando é o pastor, que talvez já foi até jubilado. Tem muitos casos, né, tem muitos exemplos. Mas não vamos aqui também depreciar de modo geral e irresponsável a figura do pastor, porque há muitos pastores que não são autoritários, são líderes democráticos, e o autoritarismo não é exclusividade de pastores, né, gente? Então a gente precisa ter responsabilidade aqui para criticar, até porque não é só pastor que lidera em igreja. Né? Uma igreja, ela tem um pastor, tem a figura do pastor, da pastora, mas você tem ali também pessoas que estão liderando junto com ele, né, em grupos menores. Né, seja o Ministério de Louvor, seja o superintendente da escola dominical, seja o líder lá da célula, do grupo familiar e por aí vai. Então o autoritarismo ele tem como característica basicamente a centralização da liderança numa pessoa só. Né, e ela impede que outras pessoas participem, assumam riscos, né, isso faz parte do processo de liderança. E, então, assim, existe esse problema seríssimo nesse modelo de liderança que precisa ser superado, né, diga-se de passagem. Eu coloco aí para vocês outros conceitos equivocados ou errados quanto ao líder cristão e quanto à liderança cristã. O primeiro que eu vou colocar para vocês aí, que vocês estão vendo, né, é isso aqui, ó. Deixa eu até usar a canetinha aqui, ó. A questão da desatualização. Isso aqui é um problema seríssimo. Né? Você tem pessoas hoje liderando de modo totalmente desatualizado. É o caso, por exemplo, ou seja, insistindo em modelos que simplesmente não funcionam mais, como é o modelo que nós acabamos de mencionar. Você tem outra problemática também na liderança, muito séria também, que é a questão da terceirização das relações, né, das relações de liderança, da condução do processo de liderança. Né? Eu estou colocando aqui em amarelo agora para diferenciar um pouquinho. Então você tem isso aqui como outro gravíssimo problema na liderança, porque o líder ele é aquela coisa, ele não quer assumir riscos, ele está na posição de liderança, mas vamos falar no popularzão aqui, ele não quer dar a cara a tapa, né? No sentido, não, gente, vamos para frente, vamos acreditar, se der certo, deu certo porque nós fizemos, estamos juntos, se não der certo, não deu certo porque nós não conseguimos, nós fracassamos. Então ele não assume o risco de chamar a equipe para junto de si, para chamar a igreja para junto de si, e juntamente com seus liderados assumir riscos, tomar decisões. Muitas vezes é muito comum no processo de liderança situações imprevistas, né? Um exemplo nós estamos vendo agora é essa situação de pandemia mundial, onde você tem que tomar decisões no papel de liderança. Você tem que tomar atitudes, buscar recursos, novas alternativas. Bom, não podemos realizar o culto presencialmente, então o que nós vamos fazer? Então você toma medidas, você parte para alternativas. Então o líder precisa ter essa responsabilidade no sentido de assumir o desafio da liderança e não terceirizar isso, e não repassar para outras pessoas e o tempo todo ficar se esquivando. Né? Eu já convivi com líderes que eram muito malquistos pelos liderados. Por quê? Isso no ambiente de trabalho. Eu não vou nem citar aqui o ambiente de empresa, de igreja. No ambiente de empresa, né? No ambiente de trabalho eu vi isso. Líderes, gente que ele está na posição de liderança, mas toda vez que a situação aperta, ele joga para cima de outras pessoas. Isso foi gerando um desgaste para a imagem dele e ficou evidente que ele não tinha compromisso com o processo. Ele não deixava a posição, não queria deixar o cargo, delegar para outra pessoa, mas também não assumia. Então isso foi gerando um desgaste, inclusive com a direção acima dele. Né? Então é preciso considerar isso e entender que a liderança ela requer, né, ou seja, essa primarização das próprias responsabilidades. Né? Ficou até redundante, mas essa redundância também é didática. A gente tem aí também um terceiro conceito, que é a desorganização, no manuseio com os dados e informações que são fundamentais ao bom andamento do projeto que lidera. Gente, eu sei que isso aqui não é tão relevante para a nossa aula, mas
eu pertenço a uma denominação e convivo com líderes, e eu vejo muitas vezes a problemática disso aqui, gente, do líder. O líder que não é organizado, o cara não sabe fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, o cara não sabe criar um grupo no WhatsApp, o cara não tem a menor noção de arquivologia, do que é arquivar, ter os arquivos, um hall de membros, né, ter uma secretaria minimamente organizada na sua igreja. Ah, Rony, mas eu não tenho espaço aqui para isso. Mas você pode fazer isso de modo digital, você pode ter isso no computador, você pode ter as suas pastas devidamente organizadas, as fichas de todos os membros devidamente preenchidas. Então, assim, tem gente que é completamente desorganizada, assim, é impressionante a desorganização de alguns líderes, e isso é muito sério, porque quando você precisa, por exemplo, buscar uma informação, quando você precisa disparar uma informação que precisa ser socializada para a igreja, e aí o cara não sabe, o cara não tem como fazer, comete os mesmos erros por questões de desorganização. Então veja, a organização, gente, ela não é apenas uma questão estética, ela também é uma questão funcional. Você precisa ter organização em tudo que você vai fazer, pelo contrário, você precisa localizar determinados documentos, você precisa, e aí está aquela bagunça, está tudo de perna para o alto, não vai funcionar, né? Então a desorganização, ela é um problema muito sério na liderança. Ainda outros conceitos equivocados, eu coloco aqui a questão do humor, né? Esse é um outro ponto também, vou fazer um círculo, fica melhor, né? A questão do humor, o líder que não faz uma autoavaliação, né? E trata mal seus liderados. Eu soube de um caso de um pastor, por exemplo, que ele se deparou, ou melhor, um obreiro, ou seja, um liderado dele, da igreja que ele pastoreia, se encontrou com ele no elevador do prédio, porque os dois moram no mesmo prédio, e ele se encontrou, esse liderado entrou, e esse pastor desceu no elevador vários andares e não falou com o seu liderado, não disse para ele boa tarde, bom dia, não falou nada, simplesmente. É claro, gente, sejamos honestos, né? Todos nós temos aquele dia nosso de fúria, né? Lembra daquele filme antigo, Dia de Fúria? Ou Um Dia de Fúria, acho que era com... O filme foi protagonizado lá pelo Michael Douglas. Então todos nós temos esse dia que você está mal e tudo, mas tem líderes que eles são assim o tempo todo, né? Gente que é assim o tempo todo, ela não percebe que o seu mau humor, o seu bipolarismo fere as pessoas, ofende, repele as pessoas, gera bloqueios psicológicos, o liderado fica receoso de ir até ela, buscar uma informação. Então isso precisa ser levado muito a sério. Outra problemática ainda muito séria em relação também à liderança é a questão do egoísmo, né? A gente vê uma coisa terrível, uma tendência terrível hoje na igreja brasileira, tá? Que é isso aqui, ó, a liderança que usa o espaço da sua igreja para autopromover-se sem pensar comunitariamente. E muitas vezes, pessoal, o homem, a mulher que está na posição de liderança à frente de uma igreja, ele vai aparelhando a igreja para que ele se beneficie da igreja e a sua família se beneficie, né? Então, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Então, veja, por exemplo, mas isso não vale só para quem está à frente de igreja, não. A pessoa que é designada, por exemplo, para dirigir o culto. Tem gente que vai dirigir o culto, ele fala mais dele, da vida dele, das potencialidades dele, do que interessa realmente à liturgia cristã, né, ao momento do culto. Isso é só um exemplo de pessoas que são egoístas no seu trabalho de liderança, né? Eu participei uma vez de uma conferência teológica onde o moderador falava mais dele e falava mais do que os participantes, e aquilo ficou assim, realmente uma coisa muito chata, muito até desconfortável para os participantes ali. Eu estava à mesa porque o colega não percebeu que ele acabou passando uma imagem de egoísta, né? Uma imagem assim de alguém que estava querendo ali se autopromover utilizando aquele espaço ali naquele momento, né? Agora, alguns conceitos acertados aí sobre liderança. A gente tem o primeiro, que é a questão da visão. Eu costumo pensar que a visão, ela nos projeta para frente, ela nos permite ver o que não foi mostrado. Ela nos permite olhar para uma pessoa que muitas vezes está no processo que nós estamos orientando, conduzindo, liderando, e enquanto todo mundo vê aquela pessoa como problemática, como insegura, como imprecisa nos processos que ela está executando, o líder de verdade, que tem visão, ele não enxerga só as limitações dessa pessoa, né? Olha que Deus é o maior exemplo de um líder com visão. Deus olhou para um assassino e disse assim: esse camarada vai liderar o meu povo e eu vou usar esse camarada para tirar o meu povo do Egito. Então, Deus olha, né, para um homem que está vivendo em meio a um amontoado de deuses e ídolos, e Deus diz para esse camarada assim: olha, esse camarada é o camarada que eu vou escolher
para dele fazer nascer uma nação que vai apregoar o monoteísmo para o mundo, né? Então é interessante pensar que Deus, ele vê as coisas de uma forma diferente, como nós olhamos, como nós tendemos a ver muitas vezes, de maneira reducionista, de maneira imediatista, né? Então, o líder com visão, a visão é isso, é você ver além, é você olhar para uma pessoa, não, ele tem potencial, tem algumas arestas que precisam ser aparadas, ele ou ela vai precisar ser lapidada, mas eu vejo lá na frente, né? Então, assim, o líder que tem visão, o líder que olha para determinada situação, enquanto todo mundo está vendo um problema ali, ele está olhando e dizendo assim, não, eu posso crescer através desta problemática, né? Então, visão é ver além do que está posto diante dos nossos olhos. Isso é uma questão muito interessante para a gente pensar, e muito poderia ser dito ainda sobre a questão da visão, né? Avançando um pouquinho mais, a liderança ela deve inspirar confiança e segurança nos envolvidos no processo, né? Eu tive líderes no contexto de trabalho, né? Muitas vezes o líder, a líder, né? Até muito incisiva, mas essas pessoas nos comunicam segurança, né? As pessoas, não, o cara pode até estar sendo incisivo, mas ele está seguro do que está fazendo. E queira ou não, isso comunica segurança para a gente, né? Você trabalha de modo mais seguro, sabendo que você está sendo liderado por alguém que está seguro do que está fazendo, que tem experiência, né? Que está certo, que vai adiante e está junto com você no processo e não vai te deixar. Eu tive líderes que, não, eu estou com você, conte comigo. Isso aqui traz para mim, a gente vai resolver juntos. Então, aquele líder que está seguro e que te inspira confiança e segurança no processo no qual ele está envolvido, ou seja, ele não fica à parte do processo, e sabe que também, naturalmente, os seus liderados estão envolvidos ali. Ainda um outro conceito acertado sobre liderança é que a liderança ela requer foco no objetivo. Eu me lembro de ter trocado áudios uma vez com uma colega, ela é gerente editorial de uma grande editora no país, no Brasil, e ela falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Ela falou, olha, é o exemplo de uma líder que tem foco no seu objetivo. A gente discutiu uma parceria de trabalho, e ela disse bem assim, Rony, eu não quero distribuir os ovos da minha cesta, né? Eu quero deixar eles numa cesta só. Então achei interessante a frase dela, né? A comparação que ela fez, porque evidenciou justamente isso, a pessoa que está focada no objetivo, persegue aquele objetivo e vai em busca dele, né? E não deixa esse objetivo para fazer outra coisa. Já viu gente que abraça muita coisa e não faz nada bem feito, né? Isso é algo que eu tenho aprendido na minha vida e tenho procurado me reeducar com relação a isso, né? Então veja, você precisa ter foco naquilo que você está buscando, aonde você quer chegar, né? Ainda outros valores fundamentais ao líder cristão e à liderança cristã em primeiro lugar, eu coloco aí o sincero interesse pelo outro, né, a comunicação clara e objetiva. A comunicação, gente, alguém já disse isso, alguém já escreveu, a comunicação é uma fonte de mal-entendidos. Então a comunicação sempre ela vai sofrer com ruídos, né? Então quanto mais claro, quanto mais objetivo o líder for, mais isso será importante para o processo de liderança. Uma outra coisa também, um outro valor fundamental é a hombridade, a transparência, ou seja, o líder que tem firmeza de caráter, ele comunica isso aos seus liderados. Também humildade para reconhecer os próprios erros. É importante dizer, gente, que o líder também é ser humano, que ele pode errar, e admitir isso para os seus liderados não necessariamente é sinal de fraquezas. É claro que em um dos processos de liderança, seja na igreja, seja no ambiente empresarial, a gente convive com pessoas maldosas, de caráter ruim, que ela fica procurando, né, erros para poder criticar, para poder depreciar o trabalho do líder e dos colegas com os quais ela convive. E tem pessoas, inclusive, que se fecham, né, para admitir seus erros, até em função disso, para não se expor para pessoas assim. Mas veja, o líder precisa ter humildade para reconhecer seus próprios erros, para recomeçar o processo quando necessário, para entender que talvez determinada estratégia que ele utilizou ali não deu certo e ele vai recomeçar, né? E outro ponto muito importante é ser capaz de entender as reações das pessoas e as suas demandas pessoais. Entender que o processo, seja ele eclesial, não eclesial, no nosso caso aqui o foco mais específico nos processos eclesiais, mas é importante entender que nós estamos lidando com pessoas, e pessoas têm problemas, têm as suas demandas, e não necessariamente determinados erros pontuais, falhas pontuais, devam servir para desqualificar muitas vezes pessoas que estão no processo há muitos anos. Eu fico vendo, gente, o que acontece nas igrejas é muito triste, né? Muito triste. Pessoas que contribuíram muitas vezes durante anos ali
e por uma falha moral específica essas pessoas são escorraçadas da igreja, o seu nome se torna um palavrão naquela determinada igreja local por causa da falha moral que ele cometeu ou ela cometeu, mas muitas vezes são pessoas que estão ali, ficaram ali ou estão ali há anos e contribuíram com a igreja local durante anos, seja pregando, ensinando, cantando, limpando o templo, ajudando na reforma, visitando e desenvolvendo uma série de outras atividades. E aí, por causa de determinadas falhas morais, essas pessoas são enxotadas da igreja, né? A gente conclui então essa primeira lição dizendo que a liderança ela pode ser vista também como um espaço para o crescimento, né? Isto é, o exercício da liderança pode ser visto como um espaço para o crescimento não apenas para o líder, né? Não crescimento apenas do líder, mas também do liderado. Um líder, de fato, verdadeiramente qualificado e, sobretudo, que entende seu papel como líder cristão, ele pode contribuir em muito para o desenvolvimento pessoal de seus liderados no serviço ao Senhor, porque ele vai criando espaços de crescimento. Ele vai dando oportunidades, ele vai delegando tarefas, ele vai fornecendo as ferramentas que o liderado precisa, ele vai acompanhando a maneira como o liderado administra essas ferramentas, utiliza essas ferramentas, lida com outras pessoas, ele vai moldando, lapidando, instruindo essa pessoa, né? Tal fato serve para indicar até com muita clareza a importância e também o papel da liderança cristã. Influenciar positivamente as pessoas no serviço ao reino de Deus e promover o seu crescimento. Essa deve ser a visão da liderança cristã nas diversas igrejas. O pastor, quando está consciente disso, os demais líderes que auxiliam ele, os pastores auxiliares, os obreiros que exercem papel de liderança, a pastora, né, gente? Eu estou falando do pastor aqui o tempo todo, mas respeito às pastoras que vêm fazendo também um trabalho excelente aí no reino de Deus. Então veja, isso é fantástico quando o líder, a líder tem essa visão e permite que a liderança cristã ela seja aí um espaço para o crescimento dos seus liderados. Termina aí colocando as referências bibliográficas, ok? Lembrando que no material você tem aí, uma série de outras referências bibliográficas que você pode comprar, adquirir. É importante que você leia esses livros aí, tá bom, pessoal? Gente, foi um prazer enorme ter estado com vocês nessa primeira lição. Continuaremos então na lição aí de número 2, continuando abordando o tema aí de liderança cristã. Um grande abraço. Professor Rony Coser, foi um prazer ter estado com vocês aí mais uma vez.